Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus, o teu marido, ele vai pegar, vai. Aleluia! Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo bar, da mesma rede, o mesmo bar onde você foi infeliz. Porque até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvir daí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto Jesus vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você veio receber. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai fazer o milagre. Sabe como você vai ser cantando? Eu vi inimigos lutando, mas você vai ser assim, ó. Mas eu ia vencendo. E quanto mais apertava, oprimia e lutava, você vai crescendo. Eu estava crescendo. Depois do culto você vai ver. Depois do culto Jesus vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente aqui em Mossoró. Aleluia! Você crê? Então levante a mão para glorificar. Adora o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia! Ainda de pé, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. O tecladista me acompanha aí no fundo musical. Deixa Deus te usar nessa noite. Aleluia! Efésios capítulo 5, versículo 14. Oh, aleluia! Irmãos, não acho que eu vim de tão longe, pegar 1000 e tantos quilômetros para pregar a mesma coisa que todo mundo prega. Eu não sou pregador de bênção, eu sou profeta. O compromisso de profeta é com Deus. Eu não venho pregar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. A maior evidência de um falso profeta hoje, em nossos dias, é que ele só vai pregar aquilo que você quer ouvir. Eu prefiro você sair com raiva de mim aqui nesta noite, do que pregar mentira, heresia, e você viver uma vida errada, morrer no inferno. Mas eu prefiro pregar a verdade, e você sair daqui cheio do Espírito Santo, com seu nome escrito no livro da vida. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora pegar o versículo 27, que diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, tome seu assento, escute a palavra de Deus. Eu nunca vi Deus pedindo ninguém para escutar, mas para ouvir. Em João, no capítulo 10, versículo 27, a palavra de Deus diz assim, olha o que é que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhece. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 17,
nos diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga vem. Porque ouvir é diferente de escutar. Escutar, a palavra vai entrar aqui no ouvido e sair no outro. E ouvir não, ela entra no ouvido e desce para o coração. É por isso que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E como lemos a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 14: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus, Ele está chamando a atenção da sua noiva, da sua igreja que se encontra dormindo nesses últimos dias, nesta hora em que estamos vivendo. A palavra de Deus em Mateus no capítulo 13, versículo 15, diz que quando a igreja dorme, o diabo entra dentro dela e semeia a semente maligna. Quando a igreja dorme, o diabo entra. Quantas igrejas estão dormindo nesses últimos dias? É como eu vi um velho pregador dizer: a igreja que ora muito é uma igreja que tem muito poder. A igreja que ora pouco é uma igreja que tem pouco poder. A igreja que não ora nada é uma igreja que não tem nenhum poder. Quando a igreja não ora, não tem mais palavra. Quando a igreja não tem palavra, o pecado entra e se torna normal. Mas o Senhor desses últimos dias está procurando homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo, como João Batista, que em Mateus capítulo 3 pregue a palavra de Deus, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A maioria dos profetas hoje só quer pregar bênção, só quer pregar prosperidade, só quer pregar facilidades. Mas a mensagem que tem que ser pregada nesses últimos dias é a santidade, é o sangue de Jesus. É o que está escrito em Mateus 7,3: o caminho é estreito, a porta é estreita. Ela não passou por reforma, ela não ficou larga. Para ir para o céu não é de qualquer jeito. Jesus, lá em João no capítulo 3, versículo 3, ele diz: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Tem que ter um novo nascimento, tem que ser uma nova criatura, porque aquele que aceita Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quantos entram na igreja e continuam a velha criatura, fazendo as velhas coisas? Aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra nos diz: sem santidade ninguém verá Deus. Pode ter 50 anos de crente, pode ser pastor, pode ser o que for, mas sem a santidade ninguém verá Deus. Pecado ainda é pecado. Para ir para o céu, o evangelho tem renúncia, o evangelho tem não pode, como lemos em Efésios 6. A igreja tem que ser santa, lavada e remida pelo sangue, sem mancha, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. A igreja, ela tem que ser uma igreja santa. O que é ser uma igreja santa? É uma igreja separada. É uma igreja separada do mundo. A igreja tem que andar na contramão do mundo. Você percebeu que hoje está diferente dos cultos há 20 e 30 anos atrás? Antigamente a irmã chegava na frente, o primeiro hino da harpa que ela cantava, o Espírito Santo descia, a igreja era quebrantada no pranto, todos choravam, já pegavam o lencinho, porque sabia que ia chorar o culto todinho. Não vinha um crente sem lenço para a igreja. Era crente batizado com o Espírito Santo, paralítico levantado, milagres aconteciam. E hoje, será o que aconteceu? Hoje temos uma geração que não gosta de ler Bíblia, que não gosta de ouvir palavra. Tem cultos que o louvor é 3 horas,
3 horas de coreografia, 3 horas de peça, chega na hora da palavra, deixa 10 minutinhos, enquanto Paulo está dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não está tendo mais palavra, e quando tem palavra, é só bênção. É como disse o irmão Zaqueu, é chave de apartamento, é chave de casa, é chave do edifício, é chave disso, daquilo. Mas hoje eu vim profetizar chave, mas é chave de conserto para ir morar no céu, de arrependimento, de santidade. Jesus está voltando, igreja. O problema de hoje é como Jesus diz em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. É crente que não conhece um versículo da Bíblia, mas não perde um capítulo da novela. Você fala: irmã, me diga aí o nome de 10 versículos que você sabe. Eu não sei. Agora procura o nome de 10 novelas, está na ponta da língua. É por isso que o Espírito Santo se entristeceu. O Espírito Santo pode se entristecer, irmão Marcelo. Em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Se diz para não entristecer, porque ele pode ficar triste. Ele é sensível. Se você peca contra Deus, se arrepender, tem perdão. Se você peca contra o filho, se arrepende, tem perdão. Se peca contra o anjo da igreja, que é o pastor, e se arrepender, tem perdão. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo. Hoje todo mundo quer ser profeta. Você quer ser profeta? Você sabe o que é ser profeta? Você já leu o livro de Jeremias? Você sabe que os profetas passaram? Hoje é fácil ser profeta. Todo mundo só profetiza bênção. Eu lembro de um profeta chamado Natã. E um dia Deus manda Natã ir até a presença de Davi contar uma história para Davi. Natã chega e diz: olha, Davi, tem um homem que ele tem ali um cordeirinho, ele está cuidando, e chega um forasteiro, ele vai contando aquela história, e Davi vai ficando irado, porque Davi sabia que ele estava falando de alguém. Aí Davi disse: esse homem tem que morrer, ele tem que pagar. Sabe o que é profeta? Natã chega, pastor Chico, mete o dedo na cara de Davi e diz: este homem é você. Era o rei Davi, poderia mandar matar ele. Estamos precisando de profetas como Natã na nossa geração, que não tem medo de entregar o que Deus manda. Esse homem é você, Davi. Davi disse: pequei contra o Senhor. Sabe o que Davi fez no Salmo 51, versículo 11? Será que você já pediu o que Davi pediu? Davi, ele não pediu para Deus remover a coroa. Davi não pediu para Deus remover o reino, não. Davi só pediu 2 coisas. Tem crente que entra na igreja e só vem pedir bênção, só vem pedir vitória, só vem pedir. Davi só pediu 2 coisas. Ele se vestiu com pano de saco, dobrou os joelhos e disse: Deus, eu só quero te pedir 2 coisas. Não retira de mim o teu espírito e negue a tua glória, senão eu morro. Será que você já pediu a Deus para Ele nunca retirar o espírito dele da sua vida? Será que você já pediu a Deus para nunca retirar a glória dele da sua vida? Você já pediu a Ele? Pode faltar o feijão na tua casa, minha irmã, pode faltar o arroz, mas se faltar a presença do Espírito Santo, já era. Davi, Deus, no versículo 12 do Salmo 51, a Bíblia diz que ele tinha perdido a alegria da salvação. Quantos crentes perderam a alegria da salvação? Ele diz: Deus, me devolva a alegria da salvação. Porque Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 3,16 que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e Ele habita dentro de mim, dentro de você. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Não entristeça Ele. O Espírito Santo está dentro de mim, irmão Marcelo, tá? Sabe quando alguém na tua família te convida para um aniversário? Aí você vai, aí está passando música mudando.
Chega lá, está o parente tomando aquela cervejinha. Aí alguma coisa começa a te incomodar e chega uma voz no teu ouvido e diz: ei, vamos embora aqui, não dá pra gente. É o Espírito Santo, é Ele, aleluia. Não entristeça o Espírito Santo. Jesus está voltando, igreja. E nessa palavra de Gênesis, Apocalipse, somente no Novo Testamento há mais de 300 sinais da volta de Jesus, e todos eles já se cumpriram. Você viu a reportagem que saiu semana passada? O Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, eleito, chegou, se reuniu com o primeiro-ministro de Israel e disse: olha, a partir do dia que eu assumi, vamos fazer um acordo de paz com Israel. Os Estados Unidos vão andar de mãos dadas com Israel e ninguém mexe em Israel. Você lembra o que está escrito na palavra que Jesus disse? Quando disserem a paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Vamos ficar atentos, igreja. Os sinais estão aí. Quantos ouviram falar que no ano passado, do dia 24 de julho de 2015, apareceu no céu a estrela de Belém? Alguém ouviu falar? Levante a mão. Alguém viu falar essa notícia? Poucas pessoas ouviram. Você ouviu falar, pastor Chico? A estrela de Belém apareceu no céu pela segunda vez. Você lembra quando apareceu pela primeira vez? Foi anunciando a primeira vinda de Jesus. E apareceu na constelação de Carneiro, anunciando que ele vinha como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o ano passado, ano de 2015, aparece a estrela de Belém pela segunda vez, na constelação de Leão, anunciando a segunda vinda de Jesus como leão da tribo de Judá, para vir levar, arrebatar a sua igreja. E a igreja está dormindo, e Jesus dizendo: desperta, tu que dormes. Você sabe que hora estamos vivendo hoje? Em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, no versículo 6, diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. A hora que Jesus volta é a hora da meia-noite. Você sabe por quê? Porque a meia-noite é o momento de maior escuridão sobre a face da terra. E é esse momento em que estamos vivendo, o momento de maior escuridão sobre a face da terra. Estamos vivendo a geração Icabor, que quer dizer foi-se a glória de Deus. O povo está acostumado com o pecado se tornou normal. O pecado não é mais pecado. E o Espírito Santo está triste, chorando, enquanto o diabo está dando risada. Não se engane, não é porque um dia você veio na frente, levantou a mão e disse: eu aceito Jesus, nós não somos salvos apenas por uma palavra mágica. Não, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Sem renúncia ninguém verá Deus. Se não nascer de novo ninguém verá Deus. O caminho é estreito, a porta é estreita. Temos que viver como se estivéssemos em luto nesta terra. Pedro nos disse que somos peregrinos, forasteiros em terras estranhas. Você sabe o que quer dizer isso? Um exemplo: se a gente fosse lá no Japão agora, você ia ficar assustado da maneira que eles se vestem, é diferente. A comida deles é diferente, é peixe cru, a fala deles é diferente, tudo é diferente, porque lá nós somos peregrinos, lá nós somos forasteiros em terras estranhas. Assim tem que ser o cristão aqui na terra. O linguajar do crente tem que ser diferente, tem que ser o linguajar do céu. A veste do crente tem que ser diferente, tem que se vestir com ordem e decência. Ah, irmão Marcelo, vamos chamar de crente quadrado. É melhor ser crente quadrado que o diabo não empurra, do que ser uma crente redonda e sair de ribanceira abaixo. Ei, deixa falar quem quiser. Seja santa, pura, lavada e remida do sangue de Jesus. Seja crente, seja fiel, meu irmão. Seu compromisso é com Deus. Jesus está voltando para levar a sua igreja. Esses dias eu estava orando de madrugada, às 5 horas da manhã, e Deus me toma numa visão. E Ele me leva, Ele me coloca de frente de um homem
E eu fico observando aquele homem. E aquela voz diz: meu filho, este homem é o anticristo. Ele já está na terra. E em breve irá tomar conta do poder. E ali Jesus me traz de volta. Eu começo a orar. Eu falei: Jesus, tem misericórdia da tua igreja. E de repente, irmãos, eu começo a escutar como se a casa fosse desabar, como se a casa fosse tremer. E de repente começa uma voz a aparecer, não sei como, que o som de muitas águas, de muitos trovões, aquela voz irada dizia assim: muito em breve estão vindo coisas terríveis sobre a terra. Eu me espantei. Quando eu levanto, eu vou falar para a esposa o que está acontecendo. De novo: em breve estão vindo coisas terríveis sobre a terra. Não vamos brincar, igreja. Coisas terríveis estão para acontecer. Não se engane. Tem muita gente que serve a um Jesus criado só na sua cabeça. Um Jesus que é Papai Noel, que ele está aqui só para te dar bênção, que muitos só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 7, versículo 11, rapidinho. Salmos, capítulo 7, versículo 11. O problema é que muitos servem a um Deus que não conhece. Salmos, capítulo 7, versículo 11. Deus é um justo juiz. Um Deus que o que, igreja? Um Deus que se ira todos os dias. Deus se ira, irmão. Está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus se ira todo santo dia. A Bíblia diz que Deus é um Deus terrível. Ele é amor, mas também é justiça. Porque Deus se ira todo dia. Salmos 4:2 diz: filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia, em descrédito, em desonra? Estão fazendo o Espírito Santo de idiota nesses últimos dias. Tem igrejas que agora está tomada pela tal de unção do riso. O pastor sobe no púlpito, pega o microfone e começa a dar risada, fica para lá e para cá se debruxando no chão, e a igreja toda começa a rir, dizendo que a unção do riso é avivamento. Isso não é avivamento. Será que o Espírito que inspirou esta palavra não é aquele que lê esse mesmo versículo? Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Esses dias colocaram uma churrasqueira dentro da igreja, e o povo soprando e saindo, dizendo que está batizado com o Espírito Santo. O espírito do engano, irmãos, ele tem entrado dentro de muitas igrejas. Um dia Deus me deu uma visão na igreja, eu vi aquela fumaça escura, e Deus disse: tem fumaça estranha dentro da minha casa, meu filho. Muitos estão dormindo. Um dia eu fui pregar em um povoado lá na região de Irecê, um povoado de Itaguaçu da Bahia. E ali eu estou vendo várias pessoas de todo jeito, com a vida desconcertada, lá sapateando, falando em línguas estranhas. O papai dizendo: eu não estou nesse negócio. Peguei o microfone, quando eu repreendi, as 20 caíram endemoniadas, e mais 2 caíram endemoniadas em outro povoado. Corre, irmão, vamos lá orar. Irmão, se for lá não vai adiantar nada, mas se Jesus for lá, já era. Na hora que eu orei, caiu Deus libertou as 20, as outras 2. Não se engane. O Espírito Santo é santo. Aleluia. Lá na igreja, alguns meses atrás, tinha um jovem lá, no grupo de jovens, todo culto lá falando em línguas, rodando, pulando, e todo mundo dizendo que jovem é cheio do Espírito Santo. Que exemplo para a igreja. E Jesus dizendo: aí tem coisa errada. E eu falei, aí um dia minha esposa chegou e disse: olha como aquele jovem é cheio do Espírito Santo. Jesus, mostra ela. Um dia esse jovem que estava falando em línguas, rodando, chegou para minha esposa e disse: irmã, missionário, ora aí por mim, eu estou apaixonado por uma pessoa. E ela: tudo bem, vou orar. Como é o nome dela, irmão? Não é ela, é ele. Ela tomou um susto. Ela: como é que é?
Eu estou apaixonado por um rapaz. Na hora ela disse: misericórdia, irmão, isso é pouca gira, você vai para o inferno. Ele disse: irmã, Deus conhece o meu coração, Ele me entende, Ele não desiste de mim. Porque eu sou salvo pela graça. Não se engane, irmãos. O diabo ele foi tentar enganar Jesus com a palavra. Crente que não conhece a palavra, que não lê Bíblia. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, espíritos, seres, dominadores da maldade. Efésios 6:3. Não vamos explicar. E ali, quando Jesus ele foi ser tentado pelo inimigo, ele veio tentar Jesus com uma palavra, porque a luta é espiritual. Está com fome, Jesus? Transforma essas pedras em pão e come. Nem só do que pão viverá o homem, mas a palavra de Deus. Olha Jesus vencendo com a palavra. Pula de cima desse penhasco e Deus vai me dar os anjos e vai te livrar. Também está escrito: Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu o diabo com a palavra. Aí o diabo vai tentar enganar muita gente. Você é salvo pela graça. Você sabe o que é graça? Quando a Bíblia diz que somos salvos pela graça, você sabe o que quer dizer? Deixa eu dar um exemplo aqui para a igreja entender. Um exemplo: imagina você que é mãe, que é pai, tem um filho pequeno, uma criança pequena, 3, 4 anos de idade, e de repente chega um elemento, seja sincero, chega um elemento, abusa do seu filho, da sua filha. Um elemento desse, ele merece perdão, sim ou não? Sim ou não? Não, não merece. Merece ou não merece? Não merece. Tem igreja que eu passei, sabe, a hipocrisia assim, não merece. Mas Jesus nos manda perdoar. Sabe o que é isso? É graça. Quando a Bíblia diz que somos salvos pela graça, é porque ninguém aqui merecia ser salvo, porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas Jesus nos perdoa sem a gente merecer. Jesus nos salva sem a gente merecer. Sabe, irmãos, eu estou cansado dessas mensagens de bênção. Eu tenho saudades daquelas mensagens de 20, 30 anos atrás que a gente chorava e a gente dizia: pastor Chico, olha a porqueira de crente que eu sou. Se eu não me consertar, se eu não consertar o meu altar, eu vou para o inferno. Não tem mais isso, nem de inferno ninguém prega mais. Será que o inferno deixou de existir? Será que o inferno não existe? Jesus diz em Mateus 10:27: não temas ao homem que mata só o teu corpo, mas tem aquele que além de matar o teu corpo faz perecer a tua alma no inferno. Em Marcos 9:44, Jesus disse que quem vai para o inferno não sai de lá nunca mais. O fogo não se apaga, o bicho não morre, e só tem porta de entrada. Em Apocalipse 14 diz que o tormento daqueles que estão no inferno vai subir para todo o sempre. Você já leu Ezequiel 33:11? Em Ezequiel no capítulo 33, versículo 11, diz que Deus ele chora, ele se entristece quando o ímpio morre. E essa não é a sua vontade, mas a sua vontade é que o pecador se converta e aceite a Jesus e tenha vida e vida com abundância. Você sabe por que Deus chora? Deus fica triste quando o ímpio morre? Porque quando o ímpio morre, ele vai para o inferno. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos a nos arrepender de nossos pecados e aceitar a Jesus. Porque só Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens, pelo qual deveremos ser salvos. Religião não salva ninguém. Você sabe o que religião significa? Quer dizer ligar a Deus. E só quem nos liga a Deus é Jesus. Quando a gente faz o apelo, pergunta se você quer aceitar a Jesus, não é a religião evangélica, nem católica, nem o padre, nem o pastor, é Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário. Eu não entendo, pastor Chico, irmãos aqui, os demais irmãos, como é que tem gente que diz: eu não quero aceitar esse Jesus.
Foi o que Jesus te fez. Sabe o que eu vejo um dos maiores sinais da volta de Jesus? A dureza no coração. Dificilmente quando eu prego, uma alma aceita Jesus. Esses dias eu estou pregando em um povoado lá na região de EC. Perguntei se tinha alguém que não era crente. Ainda 20 pessoas levantaram as mãos. Chamei as 20 na frente para fazer uma oração. Cantei o hino. Espírito de Deus, estou aqui. E Jesus foi falando. E todos os 20 choraram, irmãos. E eu saí fazendo um apelo de um por um. Quer aceitar a Jesus? Não. Não. E não. Eu saí triste daquele culto, chorando e dizendo: Senhor, será que o problema sou eu? Alguns dias se passaram, estou numa festividade e Jesus fala comigo. Ele mal conseguia falar porque ele só chorava. E ele me disse: meu servo, tu perguntaste se tu eras o problema. Não, o problema sou eu. Eu disse: como assim, Jesus? Ele disse: meu filho, hoje em dia mais ninguém quer me aceitar. É por isso que eu estou voltando para levar a minha igreja. Jesus está voltando, irmãos. Quando Jesus me chamou, quando eu estava afastado, eu não pensei duas vezes. Como o pastor Chico disse, eu fazia um programa de humor muito conhecido lá na região. Cheguei até a receber um convite da Rede TV. Mas quando eu aceitei Jesus, eu rejeitei. Eu falei: não, não vou. É oferta de Satanás. Entreguei o programa e disse: a partir de hoje não quero. Ganhava dinheiro, tinha fama, tinha mulheres, tinha dinheiro, tinha tudo que eu queria. Sabe como foi que eu me converti? Só dava no meio de gente famosa. Era com Cláudia Leite, Zezé de Camargo Luciano, Amado Batista, com Luan Santana, Ivete Sangalo. Era no meio desse povo, curtindo, bebendo, tinha tudo. E um dia, numa festa de Luan Santana, eu conversava com o Luan, a gente brincava, gravei com ele, fiz algumas brincadeiras. Desci lá para o meio da festa, pastor Chico. Peguei um litrão de Red Label, me achando. Estou lá no meio da galera. E de repente, sabe quando some todo mundo, some o som, você fica sozinho ali? Aí comecei a escutar um hino que dizia bem assim: que bom seria se Jesus voltasse agora. Eu falei: agora pronto. Eu estou no meio de uma festa ouvindo um hino. Aí começou: bate, bate coração, bate, não para de bater. Deus moveu meu coração, veio aquela tristeza. Eu falei: eu vou embora. Entrei no carro. Quando eu estou indo embora para casa, apareceu uma jovem e disse: moço, me dá uma carona. É 3 horas da madrugada, é perigoso, me deixa em casa. Tudo bem, entra aí.